Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Por Dentro do Mandato. Este é um programa criado para quem quer saber um pouco mais sobre as proposições legislativas que eu, deputado federal Rubens Pereira Júnior, apresentei na Câmara dos Deputados. Toda semana, nossos apresentadores gerados por inteligência artificial vão falar sobre um projeto apresentado, mostrar como ele impacta na vida real das pessoas. Vem com a gente! Sabe quando a gente pega um documento oficial sobre segurança pública ou combate ao crime para analisar, a expectativa já está meio que programada, né? Com certeza. A gente já espera aquele padrão. Exato. A gente espera encontrar, aquele texto super focado em punição. Aquela lógica de engenharia básica mesmo. O crime acontece, aí o Estado vai lá, constrói um presídio com muros mais altos, aumenta os anos de pena e, dá o problema como resolvido. É o padrão histórico, né? Uma lógica que é quase que inteiramente reativa. Aham. Quer dizer, o dano irreparável já aconteceu, a vítima já sofreu a violência e a sociedade tenta equilibrar a balança através da punição do indivíduo. Mas aí, cara, a gente mergulha nas fontes de hoje e o cenário muda de uma forma, nossa, muito surpreendente. Sim, é uma quebra de expectativa total. Total. E para quem está escutando, o nosso foco nessa análise profunda hoje é o projeto de lei número 1138 de 2026, que está tramitando na Câmara dos Deputados do Brasil. Isso. E o que mais chama atenção logo nas primeiras páginas da justificativa desse PL é essa tentativa de mudar radicalmente a forma como o Estado lida com a violência de gênero. É uma mudança de paradigma. Sim, porque em vez de focar só em punir o crime, depois que a agressão, já destruiu uma família, o foco passa a ser a mudança de mentalidade, o comportamento dos homens antes que a primeira ameaça ocorra. O que é muito inovador se a gente pensar no histórico legislativo. Demais. Não se fala em construir celas, mas sim na criação do que o texto chama de grupos reflexivos, grupos focados nas masculinidades. É uma quebra de expectativa gigantesca sobre o que constitui segurança pública, né? Com certeza. E para contextualizar o porquê dessa mudança estar sendo proposta, a gente precisa entender a premissa central desse documento. O texto tenta tirar a violência contra a mulher daquela gaveta exclusiva de caso de polícia isolado, sabe? Como se fosse um surto aleatório. Exato. A proposta aborda a violência não como um surto de um indivíduo, mas como um fenômeno estrutural e cultural profundamente enraizado nas desigualdades de gênero. E a lógica por trás disso é até bem simples. E qual seria? Bom, se a gente está lidando com um problema que é cultural e formativo, a resposta do Estado exige obrigatoriamente uma intervenção educativa e preventiva, não apenas mandar a viatura e usar a força policial. Certo. Ok, vamos analisar isso com calma, porque para entender o motivo dessa urgência toda, o porquê de alguém sentar e redigir esse projeto de lei, a gente tem que olhar para a realidade nua e crua, né? Os dados, sim. Isso. A justificativa do projeto traz uns dados que, mostram o tamanho exato do estrago. Eles citam a pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública junto com o Datafolha, agora de 2025. E os números são chocantes. Demais. Mostram duas realidades muito duras. Primeiro, que a escala é epidêmica. A gente está falando de mais de 21 milhões de mulheres brasileiras. Que dá uns 37,5%. Isso, 37,5% das brasileiras sofreram alguma situação de violência no único ano. E não para por aí. 16,9% sofreram agressão física direta. Sabe, chute, empurrão, batida mesmo. E o segundo ponto dessa realidade, que é tão assustador quanto, é a natureza contínua dessa violência. Não é um evento isolado. Pois é. Os dados da Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, referentes a 2024, mostram que, de mais de 132 mil denúncias, uma parcela enorme relata violências que já duravam mais de um ano. Caramba, mais de 32 mil denúncias nesse estado, né? Exato. E em quase metade desses casos, 46,4%, as agressões eram diárias. Diárias, cara. Isso é o que mais assusta quando a gente lê a fonte. Para quem está acompanhando a gente, pensa nisso.
Não é um episódio isolado de uma discussão que, tipo, passou dos limites uma vez. Não, é uma rotina. É o cotidiano da pessoa. É um pesadelo diário. O que comprova, sem dúvida, o caráter relacional e de dominação da violência doméstica, porque os agressores são, na imensa maioria das vezes, companheiros ou ex-companheiros. Quem deveria proteger, né? Exatamente. O local de maior perigo para a vítima não é a rua escura de madrugada, é a própria sala de estar. E é justamente por ser esse processo contínuo de silenciamento, que muitas vezes envolve dependência financeira, manipulação psicológica. A mulher fica presa naquilo. Fica. E é por isso que basear a proteção da mulher exclusivamente na capacidade dela de, num momento de crise, ligar para a polícia e pedir socorro é uma estratégia falha do Estado. A vítima está no seu momento de maior vulnerabilidade, sob a vigilância constante de quem a agride. Faz todo sentido. Usando uma analogia aqui, é como tentar secar o chão com a torneira aberta, sabe? Perfeito. Porque a polícia vai lá, prende o agressor em flagrante, o juiz aplica a medida protetiva, ou seja, o Estado passa o pano, enxuga o chão, mas a mentalidade que gera a agressão, o comportamento do cara, continua intacta. Jorrando, a água não para de cair. E o gargalo do sistema de denúncias demonstra perfeitamente como esse modelo atual está sobrecarregado e falhando. Aham. A mesma pesquisa do Datafolha aponta que quase metade das mulheres, 47,4% das que sofreram a agressão mais grave, não fizeram absolutamente nada em resposta. Metade não denunciou. Metade. Não procuraram a polícia, não contaram para a família. E os motivos que elas relatam vão desde o medo de represálias e a falta de provas materiais, até, veja bem, a pura descrença de que as autoridades resolveriam alguma coisa. É uma falência do sistema de confiança, né? Total. O Estado exigir que essa mulher, que já está isolada, com medo, machucada, seja a única responsável por acionar toda a máquina da justiça é irreal. E tem um agravante aí. Lendo o Atlas da Violência 2025, que também embasa esse PL, fica muito claro que existe um recorte de vulnerabilidade ainda mais profundo, o viés racial. Esse dado é fundamental. É brutal. Os números mostram que mais de 68% de todos os homicídios femininos registrados em 2023 foram contra mulheres negras. 2.662 mulheres negras assassinadas. É um abismo. A interseção entre gênero, raça e classe social cria um buraco onde a proteção do Estado, do jeito que é hoje, simplesmente não chega a tempo. Exato. O problema é complexo demais, multifacetado, o que inviabiliza totalmente uma solução de via única, baseada só em, colocar mais viatura na rua. É preciso intervir na raiz do comportamento de quem agride ou de quem tem o potencial de agredir. Bom, então, se o modelo de só reagir falha para tanta gente, e a gente precisa fechar essa torneira, vamos mergulhar na mecânica da solução. O que é, na prática, essa tal política nacional de programas e grupos reflexivos sobre masculinidades. Vamos lá. O projeto divide a atuação basicamente em 3 níveis. Ok, 3 níveis. O primeiro nível, que a gente chama de prevenção primária, é focado em ações educativas e formativas. A ideia é chegar antes que qualquer violência aconteça. Então é uma participação aberta, voluntária. Chegar no problema antes de ser problema. E o segundo? A prevenção secundária já atua como um sinal amarelo, sabe? Ela é mais focalizada em contextos de vulnerabilidade. Entendi. O alvo aqui são homens que estão inseridos em situações de risco. Talvez eles já apresentem conflitos recorrentes em casa ou comportamentos abusivos que foram identificados por, assistentes sociais ou profissionais de saúde. Mas que ainda não viraram crime oficial, digamos assim. Isso, ainda não escalaram para violência criminalizada. Mas o risco está ali, piscando. E aí, imagino eu, existe a intervenção direta para quem já cruzou essa linha, né? Que seria a prevenção terciária. Precisamente, a prevenção terciária é voltada para os homens que já são autores de violência. Nesse ponto, o objetivo não é mais evitar o primeiro erro. Já aconteceu. Já aconteceu. O objetivo é interromper a trajetória de agressão, promover a responsabilização pelo que ele fez e, principalmente, prevenir a reincidência, que, aliás, é altíssima nesse tipo de crime. Mas olha, aqui eu preciso fazer o papel de advogado do diabo, porque quem acompanha essa discussão de fora fatalmente vai esbarrar nessa dúvida. Manda. A fonte lista os temas desses grupos, né? Fala sobre paternidade responsável, fala de saúde mental do homem, combate à misoginia, resolução não violenta de conflitos. E aí alguém pode pensar, colocar um autor de violência,
Um cara que bateu na companheira sentado numa roda de conversa para desconstruir estereótipo, isso não substitui a cadeia. É a primeira coisa que vem à mente. Pois é, não soa como uma medida leve demais para um crime que é grave. Não é meio que passar a mão na cabeça? Olha, essa é a resistência mais comum quando a gente fala em justiça restaurativa ou qualquer intervenção comportamental. Mas o texto do projeto de lei é muito, muito cuidadoso nesse aspecto. Como ele se blinda contra isso? O parágrafo único do artigo 9º estabelece de forma categórica: a participação nesses grupos reflexivos não substitui de maneira nenhuma a responsabilização penal, a civil ou aplicação de medidas protetivas de urgência. Não é um tratamento clínico para ele escapar da pena. Ah, interessante. Ou seja, se o crime se enquadra lá na Lei Maria da Penha, o processo criminal corre normalmente para ele. Exatamente, o processo corre normalmente, a medida protetiva continua valendo, a polícia pode agir, o grupo reflexivo não é um atalho para escapar da justiça. O que a gente precisa entender é o mecanismo psicológico por trás dessa intervenção terciária. Explica melhor isso pra gente. O sistema penal tradicional, ele simplesmente isola o agressor e muitas vezes, ao ser punido ou ir para a cadeia, o cara não reflete sobre o erro. Ele fica com raiva. Ele cria um ressentimento enorme e culpa a vítima. Ele pensa algo como: foi ela que me colocou aqui dentro, a culpa é dela. O que o grupo reflexivo tenta fazer é justamente quebrar esse muro defensivo na cabeça dele. Como se fosse um espelho, talvez. Forçando o indivíduo a olhar para as próprias atitudes, mas através da ótica de outros homens. Exatamente isso. E o artigo 13 ressalta que não se trata de uma terapia individual no divã. É um trabalho de grupo, mediado por facilitadores capacitados, onde as crenças que legitimam a violência são confrontadas pelos próprios pares. Pelos outros caras da roda. Isso, porque quando um homem escuta outro homem questionando aquele ciúme patológico ou aquela ideia bizarra de que o parceiro é dono da mulher, a dinâmica de poder muda. Faz sentido. Ele se enxerga ali. O objetivo é que ele compreenda de forma profunda o porquê da conduta dele ser criminosa e não apenas ter medo da polícia. Porque, no fundo, essa é a única forma comprovada de evitar que ele cumpra a pena e logo em seguida volte para casa e agrida a mesma vítima ou faça uma nova vítima no futuro. Nossa, faz muito sentido. É tratar a doença mesmo, não apenas dar um remédio para baixar a febre temporariamente. Perfeito. Mas avançando na nossa análise, se a gente quer realmente evitar o problema de raiz, esperar alguém se tornar um agressor para só então colocá-lo num grupo de reflexão, ainda é chegar tarde na festa, né? O que nos leva de volta lá para a prevenção primária. E o lugar mais óbvio onde a sociedade encontra futuros homens em formação, bom, é a escola. O que é fascinante aqui é que o artigo 10 do PL abre caminho exatamente para isso. Ele autoriza e, na verdade, incentiva que esses programas e grupos sejam desenvolvidos dentro das instituições de ensino. Direto na base. Direto na base. Claro, sempre adequando a linguagem à faixa etária daquelas crianças ou adolescentes e focando num caráter estritamente pedagógico e preventivo. Não tem nenhuma natureza punitiva ou de estigmatizar o aluno, sabe? O que me remete a um dado lá da justificativa que, cara, explica perfeitamente por que essa urgência na escola. A pesquisa aponta que em 27% dos casos de violência contra a mulher, quem estava ali assistindo à agressão eram os próprios filhos. É triste demais. É um trauma geracional que se perpetua. O impacto intergeracional é, eu diria, o motor invisível da violência doméstica. Imagina uma criança que cresce testemunhando a mãe ser humilhada, agredida diariamente. Muitas vezes ela internaliza aquilo como normal. Vira o modelo de mundo dela. Exato. O menino pode aprender, ainda que de forma subconsciente, que a força e a raiva são as únicas formas válidas de exercer a autoridade dentro de casa. E a menina, por outro lado, pode internalizar a submissão e o medo como um padrão aceitável de relacionamento afetivo. É um ciclo vicioso terrível. Então a escola entra como esse agente poderoso para interceptar e quebrar o ciclo intergeracional antes que ele se repita lá na vida adulta deles. Sabe, a analogia que me vem à mente agora é o aprendizado de um idioma. Como assim? Tipo, tentar mudar o comportamento de um homem de 40 anos, que sempre usou agressividade para lidar com as próprias frustrações, é como tentar fazer um adulto perder um sotaque muito forte.
A gramática da raiva já está consolidada no cérebro dele. Excelente comparação. Mas se você ensina a um menino de 10, 12 anos o vocabulário da convivência pacífica, da empatia, do respeito, aquilo se torna o idioma nativo dele, sabe? Ele não vai precisar traduzir os sentimentos para a violência. Nossa, essa perspectiva ilustra muito bem a função do ambiente escolar nesse projeto. Porque a ideia não é reunir adolescentes para apontar o dedo ou tratá-los como agressores em potencial. Ninguém quer criminalizar a juventude. Claro que não. A ideia é criar um espaço seguro, onde eles mesmos possam questionar essas pressões e estereótipos que eles sofrem o tempo todo. Onde eles possam entender que o silenciamento emocional, sabe? Aquela velha máxima ridícula de que homem não chora, Que faz tanto mal para eles mesmos. que é extremamente tóxico para eles. É nesse ambiente que o combate à misoginia e ao bullying acontece de forma muito mais orgânica e natural, ajudando a formar adultos com um repertório emocional de verdade, capazes de lidar com a rejeição e o conflito sem ter que recorrer ao soco ou ao grito. E aqui, Ale, vale trazer uma provocação importante sobre o alcance prático disso tudo. Quando a gente fala em criar meninos com inteligência emocional e com essa capacidade de resolução pacífica de conflitos, o benefício, cara, vai muito além da porta de casa. Transborda para a sociedade inteira. Exato. Um homem que sabe gerenciar a própria frustração, ele não agride a parceira, claro. Mas ele também não saca uma arma numa briga de trânsito, por exemplo. Ele não perpetua aquelas dinâmicas de assédio e hostilidade na cultura corporativa, no trabalho. Nem transforma o debate político num cenário de agressividade cega e xingamento. É uma mudança de base, que acaba afetando todas as esferas da nossa sociedade que hoje sofrem absurdamente com essa masculinidade tóxica. Sem dúvida. Os reflexos de uma educação voltada para relações mais equitativas de gênero, no fundo, pacificam a sociedade como um todo. Mas assim, para que essa política pública que está descrita lindamente no documento saia do plano das ideias brilhantes e passe a existir na vida real, a gente precisa olhar para a mecânica administrativa da lei. A parte burocrática da coisa. Tipo, como isso é financiado, quem paga essa conta. E esse é um detalhe crucial e que surpreende. A implementação, segundo lá a engenharia do projeto, vai ser articulada entre União, estados, municípios, além de parcerias com universidades públicas e a sociedade civil. Mas o artigo 14 aponta de onde sai o dinheiro. E de onde é? E aqui é que a coisa fica realmente interessante. O dinheiro não vem do orçamento da educação ou da cultura. Os recursos vêm do Fundo Nacional de Segurança Pública, o FNSP. Olha só. Isso representa uma evolução notável na forma como o próprio Estado entende a sua atuação. É uma virada de chave. Muito. Ao direcionar a verba do Fundo Nacional de Segurança Pública para bancar rodas de conversa nas escolas, formação de facilitadores, essas intervenções psicológicas, o Legislativo está validando a mudança comportamental como uma ferramenta de segurança pública oficial. Eles estão dizendo que isso é tão segurança pública quanto comprar viatura. Exatamente. Prevenir a violência através da educação se torna um investimento tão legítimo e necessário quanto comprar colete à prova de balas ou equipamento tático para a polícia. E tem um ponto interessante sobre a arquitetura dessa lei, sobre a sua origem e como o texto se sustenta. Para quem acompanha a política mais de perto, a justificativa que a gente analisou traz a assinatura de uma grande coalizão de parlamentares. Sim, tem vários partidos envolvidos. Isso, majoritariamente de partidos com viés de esquerda, né? Tipo PT, PCdoB, PV, entre outros. Porém, e aqui é importante a gente relatar isso de forma bem parcial para a nossa audiência, analisando friamente os mecanismos propostos lá nos artigos, o que salta aos olhos é que a execução prática não carrega uma, digamos, ideologia partidária no texto. É um texto técnico. Exato. O projeto se baseia em dados estatísticos concretos do Datafolha, do IPEA, do próprio Estado, e ele só aplica conceitos de psicologia comportamental e assistência social para resolver um problema que é estrutural, sem levantar bandeira A ou B. É fundamental separar a origem política de quem propôs da estrutura técnica da lei em si. Até porque a metodologia de grupos reflexivos não é uma novidade teórica ou retórica de partido. Já acontece, né? Já acontece. Ela já é testada em várias varas de violência doméstica por estados brasileiros inteiros e com resultados reais e documentados na queda de reincidência.
O que o projeto faz é simplesmente criar um parâmetro nacional, estabelecendo diretrizes claras para todo mundo. Padronizar o processo. Isso. E, para garantir que o foco seja apenas técnico e preventivo, o artigo 19 é super taxativo em assegurar o sigilo absoluto e a proteção de dados pessoais dos participantes. Para não marcar o indivíduo. Exatamente, especialmente na prevenção primária lá nas escolas. É vital que a participação voluntária não gere nenhum estigma. Eles tomam muito cuidado para evitar que um jovem receba qualquer tipo de rótulo negativo só por estar lá aprendendo sobre o tema. Não pressupõe culpa, sabe? Perfeito. Ninguém vai sair com uma ficha suja por ter ido numa roda de conversa. Exato. Então, bom, para amarrarmos todas essas informações e a gente entender o peso do que está sendo proposto aqui, o projeto de lei 1138 de 2026 propõe uma virada de chave gigantesca para o Brasil. Ele sugere que a sociedade brasileira pare de gastar toda a sua energia e dinheiro apenas reagindo aos escombros, sabe, da violência de gênero. Apagando incêndio. Apagando incêndio. Em vez disso, a aposta passa a ser a infraestrutura humana. O foco migra para a responsabilidade masculina, educando, intervindo e confrontando as raízes culturais que permitem que hoje milhões de mulheres sofram caladas dentro das suas próprias casas. E a reflexão que fica para ser levada adiante a partir da leitura dessas fontes de hoje é justamente sobre o modelo de justiça e de convivência que a gente quer construir no nosso país. Porque assim, se a gente aceita que prender indivíduos isoladamente não está reduzindo as estatísticas de violência doméstica ano após ano, os números só crescem. Então, abraçar a transformação cultural deixa de ser aquele idealismo utópico e passa a ser a única estratégia pragmática de sobrevivência que sobrou. É a realidade batendo na porta. É. E se o Estado investir na inteligência emocional da próxima geração com a mesma seriedade com que investe no policiamento ostensivo e em armamento? Que tipo de sociedade a gente teria daqui a 20 anos? Como isso poderia transformar o país? Essa sim é a verdadeira política de longo prazo. É uma perspectiva que, cara, definitivamente muda o rumo de qualquer conversa de bar sobre segurança. Passar de uma visão limitada, focada em como punir quem destrói as coisas, para uma visão ampla de como ensinar a não destruir em primeiro lugar. Um olhar revelador mesmo sobre os novos caminhos da segurança pública. Fica essa reflexão profunda para quem nos acompanhou até aqui. Um excelente dia e até o nosso próximo mergulho. Até a próxima. Obrigado por escutar este episódio. Compartilhe com seus amigos e familiares e também nos siga nas redes sociais pelo @Rubens Pereira Júnior, com JR no final, para ficar por dentro do nosso mandato. Até a próxima!